passa tão rápido. Mais uma segunda-feira do mês de novembro, e o ano de 2020 vai passando, né? E com ele as dificuldades nós temos enfrentado desde o mês de março. E com o poder de Deus, com a força de Jesus, a gente vai vencer isso. De uma forma ou de outra, cada um de nós vai se superando, vai vencendo os obstáculos e prosseguindo a nossa jornada, que é o mais importante. Então hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de mais uma vez fazer uma harmonização, uma alegria cristã, cantar umas músicas aí, né, para alegrar o coração. E depois, na sequência, a gente vai poder falar sobre um tema do Evangelho nesse mês de novembro, tá bom? Então vamos lá. Sempre recordo o Edson com essa música, não tem jeito, porque isso é o hino dele, né? Então, a minha homenagem a ele também. Eu sei que ele está num lugar muito legal. E ali era um homem chamado amor, né? Todos nós temos muita saudade de você, Edson. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é a oração. Você liga uma vez, duas ou três, e se não atender, você liga outra vez. E se não atender, você liga outra vez. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é a oração. Você liga uma vez, duas ou três, e se não atender, você liga outra vez. E se não atender, você liga outra vez. Essa música é linda, é tão simples, uma melodia tão simples, mas tão profunda, porque realmente o telefone do céu é a oração. E nos momentos de aflição e de luta, a oração nos liga a Jesus e se cumpre uma promessa dele, né? Quando ele estivesse aflito, buscasse que ele ia nos atender, nos aliviar. Então a oração é sempre importante. E já que falamos do Edson, cantei uma, canto duas também, que, né, é outra música que ele tem assim, uma estima muito grande. Tem, né? Uma estima muito grande, tenho certeza que é o vaso, né? Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra e transforma até que enfim sua vontade
sempre renovando a vida, né? A nossa vida é um constante começar, recomeçar, porque a evolução ela é infinita. Então, sempre a gente tem que estar quebrando e reformando e transformando e melhorando. E Jesus é o grande escultor da nossa vida. Isso é a maior realidade que a gente sabe e que a gente tem, né? É isso mesmo. Então vamos cantar mais uma. Se sofrimento eu te causei, Senhor, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu falar, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Um pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedia esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e bem. Ao ver Jesus, a tempestade cessa. Ao ver Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento da aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao ver Jesus, a tempestade cessa. Ao ver Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ele transforma toda nossa vida, iluminando a negra escuridão. Muito a mão na mão do meu Senhor da Galileia. Muito a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Muito a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, pois sua mão
noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Sempre, né? A nossa vida nas mãos de Jesus, a tempestade cessa, tudo passa, né? Tenhamos a certeza. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina os teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina os teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, repõe as nossas dores aos pés de Jesus. Deus lhe pague pela harmonização, Amém. Pela colaboração de tantos e tantos anos, que te envolve em muita sabedoria, paz, abençoando a sua família, concedendo a todos muita saúde, união e alegrias. Gratidão sempre. E assim que evocamos por meio da música, vamos, por intermédio dele, glorificar a Deus, louvar o seu nome, agradecer pelas bênçãos que temos recebido, pela bendita oportunidade da vida, da reencarnação, do conhecimento da doutrina espírita, a bênção do Grupo Espírita Mensageiros da Luz nas nossas vidas, por este instante de oração, por todos que nos encontramos reunidos em pensamento. Agradecemos também pela presença do nosso companheiro Heber, que traz a harmonização e, na sequência, fará também a exposição à luz da doutrina espírita.
Mas ao lado do louvor e do agradecimento, com muita humildade, continuemos buscando a presença amorável de Dr. Bezerra de Menezes, para suplicar a Ele que, por acréscimo de misericórdia, interceda por nós, junto ao nosso Mestre Jesus, para que Ele nos abençoe, nos fortalecendo na sabedoria, na humildade e na fé, nos fazendo espíritas, divulgadores da doutrina, pela nossa ação, pelo amor que tivemos nos nossos corações. Bênçãos pedimos para os aflitos da terra, pelas condições climáticas, por toda a violência, para os acometidos pelo Covid-19, aqueles que não conseguiram atendimento médico ou medicamento, outros que, embora socorridos, passam por grandes aflições, dores, agonias, os que deixaram o corpo físico vitimados por esta enfermidade ou outras, os que estão deixando, os que deixarão o corpo físico, que sejam acolhidos e encaminhados aos hospitais do plano espiritual. Pedimos o amparo para as pessoas que nos solicitaram as orações, para nossa companheira Maria Solimar Rodrigues, na Clínica Santa Mônica, para Oscarine Sandra Mendes, para Belchior Arraes Leite e Kazuko Uemura Taquari, que está no UGOL. Que essas pessoas e todas que você está se lembrando dela nesse instante, encarnada ou desencarnada, que recebam o amparo da espiritualidade amiga. Mas pedimos para a comunidade científica e para todos ligados à área da saúde, que sejam muito abençoados, e os cientistas intuídos para que em breve tempo tenhamos a segurança, o conforto da vacina, do remédio. As lideranças políticas, administrativas, que Deus as abençoe, fortalecendo-as na sabedoria, na humildade, na compaixão para com a população, o respeito à ciência, a responsabilidade administrativa. Para os que estão nas ruas, nas mais diferentes situações, aqueles desprovidos de alegria, esperança, agasalho, teto, medicamento, que sejam abraçados pela equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Outros, sem noção da seriedade do momento pelo qual passamos, expõem as suas vidas, as vidas de outras pessoas, desrespeitam as orientações das autoridades e da ciência. Que todos esses sejam envolvidos no sentimento da responsabilidade com a própria vida e a vida de outras pessoas. Aqueles que estão nos trazendo conforto através do comércio, indústria, transporte, segurança, higiene, nos campos santos, dando dignidade aos corpos, todos ligados a esta área, a comunidade carcerária, agentes penitenciários, todas essas comunidades, que Deus as abençoe. Mas pedimos para o movimento espírita que as nossas lideranças sejam fortalecidas na sabedoria e na humildade, no sentimento de união e unificação do movimento espírita. O nosso Mensageiros da Luz, com as nossas unidades, frentes de trabalho presenciais, virtuais e, sobretudo, espirituais, tarefeiros, colaboradores e frequentadores das nossas casas, nos dois planos da vida, que Deus nos abençoe a todos. Mas vamos fazer as nossas irradiações para a nossa casa, pedindo a proteção para a nossa família, lares enlutados, com pessoas vitimadas pelo Covid, que se recuperem, outras passando por procedimentos de radioterapia, quimioterapia, aguardando para serem cirurgiadas, se recuperando de cirurgias, mas aqueles também vitimados pela depressão, pânico, obsessão, fascinação, drogadição, alcoolismo, vícios morais, lares com pessoas desempregadas, endividadas, qualquer que seja a aflição da nossa casa, nós estamos pedindo e confiando na clemência, na misericórdia do plano espiritual. Crianças, jovens, que Deus dê a todos eles amor à vida,
preservando as suas vidas com dignidade através do estudo, do trabalho, da religião, livrando dos vícios, da indolência, das más companhias encarnadas e desencarnadas. Espíritos que habitam as nossas casas pela própria lei da atração. Se por acaso estiverem trazendo o desassossego, a tristeza, o sentimento de solidão, a enfermidade, os desequilíbrios, enfim, que todos esses espíritos sejam abraçados pela espiritualidade superior e encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual. E os encarnados, fortalecidos no sentimento de vigilância, de disciplina, de caridade. Você que nos assiste, que Deus te abençoe e te envolva em muita paz, te concedendo muita sabedoria, saúde, humildade. Que abençoe o nosso companheiro Weber, que gentilmente nos traz a sua colaboração tão valiosa na harmonização e nas explicações próprias da codificação da doutrina espírita, na interpretação da codificação da doutrina espírita. Espíritos que por acaso estiverem incomodados com o nosso trabalho, nós nos desculpamos humildemente com todos eles e os convidamos a refletir conosco a mensagem de Jesus. Mas que a espiritualidade amiga também nos auxilie para que sejamos mais equilibrados, para favorecermos o equilíbrio da psicosfera da Terra. Com esses pedidos, agradecimentos, louvor, nós voltamos a palavra ao Weber para as colocações dele à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita serenidade, muito equilíbrio, muita paz. Estamos aguardando o nosso companheiro Weber, que já está entrando. Muita paz. Amém. Boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus continue nos envolvendo a todos e que seja Ele sempre o nosso farol, o nosso guia, nosso amigo, nosso irmão maior, porque aqui na Terra, esse planeta governado por Ele, nós não temos uma referência maior do que Ele para nos orientar, para nos amparar. Nós somos extremamente gratos a Jesus por estarmos aqui mais uma vez, nesse planeta que Ele governa e que nos acolhe com tanta generosidade a todos nós, que de uma forma ou de outra precisamos muito aprender, precisamos muito evoluir, precisamos muito desenvolver o sentimento em nós, e é através do Mestre Jesus que nós conseguimos isso, sem dúvida nenhuma. Então, hoje, gratos a Jesus acima de tudo, vamos falar a respeito de uma das passagens do Mestre Jesus, essa aqui narrada pelo evangelista Marcos e também por Mateus, que é quando procuraram Jesus para tentá-lo, como em muitas outras oportunidades, tentando fazer com que ele entrasse em contradição. Quer dizer, olha o atraso das pessoas daquela época, né? O nosso atraso. Jesus para nós ainda é tão desconhecido, mais ainda naquela época, que as pessoas imaginavam que elas poderiam tentar Jesus. Não tinham dimensão da grandeza desse Espírito governador de mundo, criador de mundo que é Jesus. E a exemplo de quando quiseram que ele decidisse se a mulher seria apedrejada ou não, também quiseram fazer com que ele entrasse em dificuldade. Ele, naquele momento, olhou para aquelas pessoas que estavam ali diante dele, com um olhar de compaixão, certamente, com um olhar de compreensão acima de tudo, imaginando, né? Sabendo, na verdade, imaginando não, sabendo, quão infantis são esses que estão diante de mim. Mas ele não poderia deixar as pessoas sem resposta. Me permitam fazer a leitura do texto evangélico aqui do Novo Testamento, e na sequência vamos tecer algumas considerações a respeito. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, a dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais?
Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Então, vejam bem, meus irmãos, o que acontece aqui? Dessa lição, a gente já faz duas interpretações. A primeira delas, a mais comum que nós ouvimos nas palestras, é exatamente aquela maldade inocente. Eu vou dizer assim, maldade inocente. Por que inocente? Porque de crianças espirituais, né? Que sem saber quem era Jesus, sem saber quem era o Mestre, achavam que podiam colocá-lo em dificuldade. No momento em que perguntaram para ele, nós devemos ou não? Nos responda a esta questão. Quer dizer, reduziram Jesus a um patamar, quiseram reduzir Jesus a um patamar muito pequeno, um solucionador de tributos, como se fosse ele um advogado tributarista ou algo que o valha, algum tipo de contabilista, de contador. Nós devemos pagar ou não o tributo a César? Era uma pergunta maldosa, e a interpretação mais imediata que nós temos é de que eles queriam que Jesus entrasse em dificuldade, né? Porque se ele dissesse, paguem o tributo, ele estaria contrariando o povo judeu, os seus patrícios, porque eles odiavam pagar tributo, eles eram espoliados dentro da sua própria casa, eles estavam ali dentro do seu próprio território, da sua terra prometida, pagando tributo para um povo estrangeiro. Isso era terrível, eles detestavam. E se Jesus dissesse paga, ele seria totalmente abominado pelos seus irmãos, né, de raça. Mas se ele, por outro lado, dissesse não paga o tributo, ele agradaria, sem dúvida nenhuma, os seus patrícios. Mas ele cairia em desgraça para com o governo romano, que impunha o tributo e fazia questão de receber. Então parecia assim uma pergunta cujas respostas todas colocariam Jesus em dificuldade. Bom, colocariam, né? Porque Jesus, na sua grandeza, Jesus sabia de tudo o que se passava na mente daquelas pessoas, e ele até, em alguns momentos, ele mostrava que sabia isso, e meio que, como um pai, às vezes, chama a atenção de um filho, ele chamou a atenção daqueles filhos, que éramos e somos filhos de Jesus, somos irmãos mais novos, mas, de certa forma, somos filhos também, e ele, com aquela autoridade de pai, já deu uma advertida neles, chamando-os de hipócritas. Hipócritas, por que me tentais? Né? Por que me fazem uma pergunta dessa natureza? Por quê? É lógico que ele sabia, inclusive, a resposta, mas ele quis fazer com que as pessoas percebessem, olha, vocês estão pensando que eu sou bobo? Eu não sou bobo, não. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, naquele momento, já deu uma lição, deu uma cutucadinha naquele povo que imaginava estar colocando Jesus em dificuldade, chamando-os de hipócritas, porque me tentais, né? E aí Jesus sempre procurava ensinar de uma forma muito simples, muito didática, usando situações do cotidiano para ensinar, porque ele não teria outra forma de fazer, porque exatamente nós éramos e ainda somos muito pueris, né? Muito infantis, muito crianças espiritualmente falando, e se nós não tivermos uns paralelos de comparação mais do nosso dia a dia, do nosso terra a terra, nós temos dificuldade de entender. E ele, então, fez o que seria mais intuitivo, né? Falou, deixa eu ver uma dessas moedas aí. E quando a moeda foi exibida, ele fez a pergunta que a resposta não poderia ser diferente. Aí ele meio que devolve aquela pergunta difícil de uma resposta só que ele tinha mais de uma. E as pessoas que ouviram Jesus só teriam uma resposta para dar, não tinha como ser diferente. Ele inverteu a situação, né? Jesus inverteu. De quem é essa imagem, essa esfinge aí? Eles falaram, é de César. E é lógico que era. A moeda era, por tradição, cunhada, né? Ela era feita com o rosto, com a face do governante. E o governante era César, então o imperador romano César tinha o seu rosto na moeda romana, né? E ali eles respondem, é de César. Então pronto, era o que ele queria ouvir. Então é de César. Resposta mais imediata. Então é de César, então entrega para ele, é dele. Então ele completa dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Então, primeiro que Jesus ficou livre da maldade daquelas pessoas que queriam colocar em dificuldade. Ficou livre naquele momento, não era o momento dele cair numa contradição que pudesse lhe custar a vida, física, aparentemente física, porque ele é muito mais que uma vida física, mas ele seria entregue para a ignorância das pessoas daquela época, como foi no madeiro infamante, ele foi crucificado, e ele sabia que passaria por isso, mas não era ainda o momento. Dali ele saiu-se com toda tranquilidade e não entrou em contradição nenhuma, apenas ensinou as pessoas que elas deveriam cumprir, primeiro ensinamento, aquilo que é de regra material. Até porque Jesus não veio para nos ensinar, para nos regrar a vida em sociedade. Para isso a gente não precisa, né, de uma grandeza sideral como é a do Cristo. Nós não precisamos usar da sua autoridade para regramentos comuns do nosso dia a dia. Nós precisamos de Jesus para a nossa vida espiritual, para a nossa grandeza, a nossa evolução espiritual. Mas para resolver situações pequenas, ele disse, olha, vocês têm suas regras aí. O mundo é do mundo, o mundo material, ele é efêmero, é passageiro, mas ele exige algumas obrigações. Então, cumpram as obrigações do mundo material de acordo com as conveniências do mundo material. Eu, Jesus, não vim até vocês para isso. Vocês não entendem por que eu vim até vocês, mas eu já vou adiantar aqui. Eu não vim para isso, eu vim para muito mais do que isso. Por enquanto, isso que é material, resolvam materialmente. Mas nos deu uma lição, nos deu um ensinamento, dizendo que nós devemos cumprir com os nossos encargos do mundo material. É dever nosso cuidar, cumprir as regras do mundo material. É um ensinamento. E ao mesmo tempo disse, agora cuidem também da vida espiritual. Deem a Deus o que é de Deus. Entreguem a Deus o que já é de Deus, digamos assim, e aquilo que agrada a Deus, para usar uma expressão para a gente compreender, que agrada a Deus, o que é? É o sentimento, é o nosso coração, é o amor. O dinheiro fica no mundo material, o sentimento vai para o mundo espiritual. Foi mais ou menos isso que ele nos ensinou. E, ao mesmo tempo, ele nos ensinou com essa passagem de dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele certamente também nos ensinou que nós devemos estar sempre prontos e preparados para respeitar a dualidade, respeitar o outro e não querer tratar uma pessoa, porque essa lição está no capítulo 11, que é a lei do amor, amar ao próximo a si mesmo, querer tratar o outro de uma forma que eu não gostaria de ser tratado. Kardec também faz essa interpretação nessa lição aqui, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, Kardec também extrai esse lado do ensino de Jesus. Além do ensino de distinguir o que é material do que é espiritual, também o ensino de nós sabermos respeitar o outro e não querer prejudicar ninguém. Quer dizer, dar a cada um o que é dele, respeitar o outro, respeitar o direito alheio, que é uma coisa muito importante, é uma manifestação do amor, respeitar o outro. Muitas vezes as pessoas arvoradas em sentimentos de religião, em palavras de livros sagrados, seja a Bíblia ou qualquer outro, impõem sua opinião e seu ponto de vista sobre as outras pessoas, violam consciências alheias, querendo que as pessoas creiam naquilo que nós cremos, façam aquilo que nós fazemos, tenham as mesmas atitudes que nós temos e nos arvorando em paradigma, em modelo para as pessoas. E parece que o paradigma para a humanidade não somos nós, segundo Kardec ouviu nos Espíritos. O paradigma, o modelo para a humanidade que Deus nos deu foi Jesus. Então, Jesus sempre respeitou a individualidade do outro. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Jesus nunca violou uma consciência. Ele sempre ensinou com uma extrema liberdade. Expressões como a semeadura é livre, embora a colheita seja obrigatória, é a lei de ação e reação. Mas ele nunca impôs a ninguém semear, apenas os advertiu dizendo, mas um dia haverá de colher. Cada um vai colher aquilo que semeou ou que deixou de semear, mas há uma liberdade de consciência muito grande aí. Quer dizer que uma das formas de amar o próximo é respeitar a sua individualidade.
E nós temos vivido dias onde as pessoas estão invadindo muito as consciências alheias, estão se arvorando muito em julgadores. Então, um sentimento de ódio muito grande, fomentado muitas das vezes pelas redes sociais, onde todo mundo comenta tudo a respeito de tudo, em todas as situações. Qualquer matéria hoje, em jornal, em rede social, tem lá os comentários, e lamentavelmente são comentários de ódio. São comentários de quem não respeita o outro. São comentários de ódio para confrontar algo que não foi digno de amor. Uma notícia de um crime que falhou o amor naquele momento, alguém que matou o outro falhou com o dever de amor. Mas quem vai comentar, comenta com um ódio tão grande quanto aquele que levou a pessoa a ceifar a vida de um terceiro, tão grande quanto ou maior. Então aí nós estamos projetando o mesmo ódio na mesma escala, usando um instrumento de comunicação para violar uma consciência, desrespeitar uma pessoa, um nome, uma família. Então nós temos que, mais do que nunca, refletir a respeito desse direito à individualidade alheia, né? A mulher que seria apedrejada só não foi apedrejada porque Jesus fez com que as pessoas refletissem sobre o ato que iam praticar, muito embora elas estivessem amparadas pela lei da época. Elas já advertiram Jesus falando, olha, interpelaram Jesus falando, essa mulher foi apanhada de adultério, a lei manda que a mulher nessa situação, e falava mesmo, seja apedrejada até a morte. Jesus sabia da lei, embora não concordasse com ela. O que tens a dizer sobre isso? É igual o tributo, ó, paga ou não paga o imposto? Apedreja ou não apedreja a mulher? E Jesus sempre respondia a uma pergunta dessa natureza, colocando as pessoas para refletir, fazendo uma pergunta, devolvendo a pergunta, fazendo uma colocação. No caso de César, ele faz uma pergunta, no caso da mulher adúltera, ele não faz uma pergunta, mas ele faz uma reflexão, nem autoriza, nem proíbe, não era papel dele. Não era ele que ia resolver isso. Ele queria muito mais do que simplesmente ele proibiu autorizar, não. Ele queria que as pessoas entendessem, por elas mesmas, se elas deveriam concordar ou discordar com a lei. Ele colocou as pessoas ali para refletir sobre a importância da lei, sobre a validade da lei, se ela devia ou não ser aplicada. Quando fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, pronto. Ninguém errou, então todos são livres para apedrejar. Quer dizer, ele quis dizer o seguinte, olha, para julgar você tem que ser isento de erro. Então, projetar o amor no outro, ver você no outro, essa sempre foi a proposta do Mestre, sempre foi a proposta de Jesus. Então, de certa forma, essa moeda, esse pagar o tributo, significa essa divisão também. Kardec coloca bem, e nós concordamos plenamente com essa interpretação também, Kardec dá essa lição, de projetar no outro, de respeitar o outro. A moeda sempre tem dois lados também, né? Duas faces tem a moeda. Compreender esse dualismo, compreender tudo isso como uma forma, um processo da nossa sublimação, da nossa evolução espiritual. Então, nós temos que sempre enxergar os nossos deveres, pagar o tributo é, de certa forma, cumprir um dever. Então, nós temos que cumprir nossos deveres. Honrar a Deus é também uma forma de dever. Então, nós temos que honrar os nossos deveres, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Eu não vou nem falar no mundo espiritual, porque esse é o mais importante de todos, né? E esse é o mais difícil também, porque nós somos seres espirituais, mas que vivemos uma experiência carnal na presente existência, e essa experiência carnal, ela nos seduz muito, nos envolve muito, dificulta muitas vezes nosso posicionamento como espíritos. Às vezes a gente comete o engano, o equívoco de se imaginar o corpo, e não somos o corpo. Somos gratos a ele, mas não somos ele. Antecedemos a ele e continuaremos existindo depois dele. A gente às vezes se imagina, se vê no corpo, quando isso é uma mera ilusão, não é? O que somos verdadeiramente somos seres espirituais. Mas então, se já é difícil, né, para nós cumprirmos os nossos deveres materialmente falando, não foi à toa que Jesus falou, dai a César o que é de César, espiritualmente mais difícil. Mas materialmente, por exemplo, né, saber respeitar o limite, não invadir o espaço do outro, não querer nada que é do outro, não desrespeitar os direitos alheios, não se favorecer à custa do desfavorecimento alheio. Uma situação que tem se tornado muito comum nos dias de hoje e que revela a falta de amor, que revela o não cumprimento dessa regra, dai a César o que é de César, ou seja, respeite o direito do outro.
Respeite o direito alheio, para que também o seu direito seja respeitado. Não desejar para o outro, não desejar para você, é regra de ouro. Uma coisa que a gente tem visto com tristeza nos dias que correm, são situações em que, às vezes, um caminhão, uma determinada carga de mercadorias, tomba na estrada e, lamentavelmente, temos visto aí, no decorrer dos meses, cenas se repetindo de forma muito lamentável, de pessoas que se aproveitam porque o caminhão tombou e fazem o saque da carga, ficam saqueando aquela carga, ou seja, furtando aquela carga, pegando aquela carga, parando carros à margem da rodovia e enchendo os porta-malas de seus carros. Muitas vezes, pais acompanhados de filhos, dando um péssimo exemplo a eles, imagino, né? Porque ali o que ele está ensinando? O que valor ele está ensinando para seu filho? Na verdade, um desvalor. Quer dizer, uma pessoa que revela que ela não tem empatia, não tem amor para com o próximo. Não tem empatia. Porque aquilo é de alguém. A carga pode ser do próprio dono do caminhão, o que seria pior, talvez, numa situação mais difícil para ele. Pode ser de uma empresa, menos difícil, não menos errado, porque talvez a empresa tenha uma condição socioeconômica melhor, mas o fato é, a carga não pertence a nenhum daqueles que está ali subtraindo. Então estão deixando de cumprir uma regra básica, isso é um crime. Essas pessoas normalmente não são presas, não são flagradas, e a própria polícia não consegue agir naquele momento, porque são muitos saqueadores, poucos policiais para agir naquele instante, mas não deixa de ser um crime, sem apuração, sem responsabilização talvez de todos, de alguns apenas, mas é um crime, é uma violação de uma regra, de uma lei material. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão preocupadas em se favorecer, elas estão preocupadas em se dar bem, elas estão preocupadas em ganhar materialmente alguma coisa, sem se preocupar em saber a quem pertence aquilo, sem se lembrar que a frase de Jesus, dai a César o que é de César, também se aplica nesse aspecto do respeito para com o outro. Então isso é um exemplo cotidiano, lamentavelmente, tem acontecido com relativa frequência de pessoas sem empatia, sem amor, saqueando. Quer dizer, como se a mercadoria, enquanto está na carroceria do caminhão, que não tombou, ela tem um dono. Aí basta que o caminhão tombe para que ela se esparrame no chão, para que não tenha mais dono. É claro que ela continua tendo um dono. E por que as pessoas fazem isso? Por que elas violam uma regra material? Por que elas cometem até mesmo um crime? Falamos, né? Porque falta amor, falta empatia. Então, essa regra, essa lei de amor, do amar ao próximo como a si mesmo, que está aqui descrita, explorada por Kardec nesse capítulo 11, ela tem aplicação, a gente fica pensando às vezes, é só no sentido de colocar isso no plano do religioso, da religião, da igreja, quando, na verdade, Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus não frequentou nenhuma igreja. Jesus foi a encarnação do amor. Jesus foi a corporificação do amor. Então, tudo que Jesus falou foi para nos ensinar a viver, eu sempre gosto de dizer e reafirmar isso, nos ensinar a viver em sociedade. As igrejas são excelentes, porque são grupos, são núcleos sociais, e o ser humano precisa se sociabilizar, precisa se reunir. A gente está sofrendo tanto agora, né? Nada obstante a tecnologia de fazermos as reuniões virtuais, como agora, mas eu sei que todos nós, de um modo geral, estamos ansiosos para que a gente tenha a oportunidade que essa pandemia seja controlada, venha a vacina, para a gente possa voltar a ter um convívio, porque é da nossa índole humana, é uma necessidade estarmos agregados, reunidos. Então a religião tem esse papel, nos fortalece como seres humanos, como indivíduos, esse aglomerar, e a gente não pode aglomerar agora, né? Saudade de uma aglomeração saudável, como eram as nossas reuniões, e como haverão de ser novamente retomadas em breve. Então, mas muito mais do que aquilo que a gente aprende para amar ali, é aprender para amar numa situação como essa que nós mencionamos, da pessoa que, numa conta de restaurante, quando recebe a conta e nota que foi cobrado de 5 sucos, quando na verdade eu sei que foram 7, e às vezes eu fico ali meio que comemorando, né? Ganhei 2, porque eram 7, paguei 5. Você não ganhou nada.
Na verdade, você perdeu a oportunidade de dar a César o que é de César, e com isso cumpriu o mandamento de Jesus. E toda vez que eu perco a chance de cumprir um mandamento de Jesus, é certamente aquilo em prejuízo meu, em desproveito da minha própria pessoa. E certamente que isso não é adequado, de forma nenhuma é adequado. Um exemplo também simplório, simples, mas que revela a falta de amor. E afinal de contas, não, há um ditado que fala que não tem almoço de graça, né? Não, mas eu conheço um centro ali que distribui almoço de graça. É de graça para quem vai receber. Mas o centro que distribuiu o almoço de graça teve que comprar os ingredientes, ainda que ele tenha recebido em doação, esse que recebeu, esse que fez a doação, de alguma forma ele pagou. Enfim, lá no final alguém pagou, alguém fez, alguém dispôs a fazer ou a pagar para que alguém possa, em muitas situações, necessariamente, merecidamente, receber de graça. E quando eu imagino que eu ganhei 2 sucos, eu perdi a oportunidade de dar a César o que é de César. E não dando a César o que é de César, que é o prejuízo material, eu também não dei a Deus o que é de Deus, que é entregar a Deus a minha honestidade. A honestidade é um dever que todos nós devemos ter, porque ela revela respeito e também é uma forma da manifestação do amor ao próximo. Afinal de contas, talvez aquele próprio garçom que somou mal ao funcionário do caixa, no final do dia vai ter que pagar aquela diferença. E eu posso pensar, mas isso não é problema meu. Então, mais uma vez, fale perante Deus, porque se alguém vai sofrer um prejuízo que eu causei, e eu imagino que não é problema meu, eu posso até imaginar que não é problema meu, porque não sou eu que no momento materialmente vou pagar aquela diferença. Mas aquilo foi plantado dentro do meu karma, digamos assim, né? Mas é uma pequena mancha, uma pequena nódoa? É. Tem coisas piores? Tem. Não deixa de ser um equívoco. Então, é uma plenitude, o amor ao próximo, o dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, respeitar a lei humana e a lei espiritual, é um conjunto, é uma plenitude de valores e de virtudes que nós temos que observar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós não imaginamos que vamos fazer grandes ações aqui na Terra, porque não é o nosso perfil ainda. São poucos aqueles que fazem obras para centenas, para milhares, são espíritos luminares. Nós, por enquanto, fazemos ações tímidas, mas que são luz, que são positivas, que são importantes nas pequenas ações, nas pequenas obras, que nós não podemos fazer as grandes, mas fazemos as pequenas, ou deixamos de fazer as pequenas obras. E isso é importante, porque vai nos fortalecendo, isso vai nos sensibilizando para sermos pessoas generosas, para sermos pessoas melhores, pessoas que sofrem mais com o sofrimento alheio, que sofrem mais com a dor alheia. Inclusive hoje, isso tem crescido muito, mesmo fora dos círculos religiosos, e eu vejo isso com um olho assim, muito bom, eu vejo com muito otimismo, porque eu vejo valores do Cristo sendo projetados em ações fora de igreja. Uma coisa que está crescendo muito é você colocar em alguns ambientes, como escolas, faculdades ou condomínios, né, você coloca ali um tipo de uma merceariazinha onde não tem funcionário para atender, não tem funcionário. Você vai, você pega o que você quer, tipo uma loja de conveniência, você passa o seu cartão, ninguém vai te vigiar. Você pega o produto, paga e leva. Bom, sempre vai ter um ou outro que vai, entre aspas, se esquecer. Eles chamam de esquecimento. Então, enquanto o nível de esquecimento tem até um certo patamar, é viável o negócio, porque não tem funcionário e tal, você dilui a eventual perda nisso aí. Mas quando fica muito elevado o esquecimento, que a gente está sendo eufêmico aqui para falar de esquecimento, faltou foi amor e empatia ao próximo, faltou dar a César o que era de César, e pessoas que pensam, ninguém está vigiando. Então, olha o nível que nós estamos ainda, né? Nós precisamos amar, fazer o bem, respeitar as pessoas, não porque alguém nos vigia. E se nós vamos pensar assim, também vigiados estamos o tempo todo, com a nossa própria consciência. Se a pessoa pensa, não tem ninguém me vigiando, então eu vou pegar. A carga está em cima do caminhão, não pego, mas se tombar, eu pego. Não tem ninguém, tem alguém vigiando, eu não compro sem pagar, eu não tiro o produto da gôndola sem pagar, mas já que não tem, eu vou tirar. Isso revela ainda o quanto nós temos que evoluir. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ver que funcionários, pessoas profissionais da área do marketing começaram a pensar isso. Sabe por quê? Porque a regra é que o ser honesto é a regra.
Ser honesto é dever. E eu poderia dizer, amar é dever. Então, o ensinamento de Jesus hoje está se popularizando a esse nível. Mas não tem nada a ver. Honestidade com amor tem tudo a ver. Ser honesto é uma das faces do amor. Um corrupto, uma pessoa que corrompe, que se deixa corromper, ela está faltando com a lei do amor. Porque a lei do amor é a base de tudo. Eu não posso dissociar uma coisa da outra, imaginar que amor é coisa de religioso, é coisa de religião, e que honestidade é coisa dos códigos, das leis. Negativamente. Negativamente. E a própria lei humana tem evoluído muito e começado a caminhar no rumo, na direção da lei perene, que é a lei de Deus. É uma lei que não sofre oscilação por tempo, por valores culturais, não. Valores atemporais, os valores de Jesus, que são leis eternas. O amor é o fundamento da eternidade, né? O amor é tudo. O amor é a base do universo. E nós conseguimos projetar o amor em tudo que vamos fazer, na nossa atividade profissional, sendo um profissional educado, cortês, um policial que, embora trabalhe com a repressão à violência, de certa forma, às vezes tem que usar de uma força física mais intensa, mas nada impede que ele tenha amor na sua ação. O médico no exercício da sua profissão, o advogado ao defender o seu cliente. Enfim, todas as atividades da vida, nós podemos e devemos permear o amor, para cumprirmos o que diz Jesus, para estarmos sempre cumprindo as nossas obrigações perante o mundo, dando a César o que é de César, mas jamais nos esquecendo, nos olvidando, né, de que nós devemos entregar a Deus o que é de Deus, que é exatamente nutrir esse sentimento de amor. E mais do que nunca, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, em que essa empatia, essa sensibilidade para com a dor alheia deve estar sempre presente na nossa vida. Nunca imaginar, é só mais uma estatística. Não é estatística, são vidas, são almas, são sentimentos, são famílias, e nós podemos e devemos criar, fomentar um pensamento de solidariedade para todas essas pessoas, sem nos impressionar de forma negativa, mas sempre levando o nosso pensamento, a nossa vibração de amor, para que a Terra se transforme, para que ela se regenere na medida em que nós nos regeneramos, na medida em que cumpriremos cada vez mais a lei humana, dando a César o que é de César, mas, acima de tudo, e mais do que nunca, cumprindo a lei de Deus, que é respeitar, que é amar as diferenças, amar a ausência de vigilância para saber respeitar o direito alheio, em todas as situações. Jesus, o nosso mestre, o nosso companheiro de toda essa jornada, sempre será uma inspiração para nós. E essa noite nos trouxe mais um ponto de reflexão. Que Ele esteja conosco, nos proteja, hoje e sempre. Deus lhe pague pelas explicações, belíssimas explicações, sempre à luz da doutrina espírita, sempre de acordo com a codificação. Deus te abençoe muito. Eu te convido para ficar conosco mais um pouquinho, porque vamos saudar as pessoas que nos assistiram, que nos honraram com a presença. Pois não. Nilson Oliveira, Zanderlan Campos, lá de Caldas Novas, gratidão por tudo, abraço fraterno. Cecília, Elcio, família. Mário de Sá, desejo muita luz a todos. Ana Moreno, boa noite, com muita paz. Sandra Souza Borges, boa noite, muita luz. Aimon Barbosa, boa noite, gratidão. Delcia Santana Rocha. Francisca de Fátima, Delaine Ramos. A conta está na consciência. É verdade. Lúcia Caetano, palavras que educam e consolam. Rosângela Esteves, Fausto Sintra Coelho, boa noite a todos. Alda Guerra, Aparecida de Fátima, Rafael Santana, paz a todos. Leila Rodrigues, boa noite a todos. Larissa Melo, boa noite. Maili Campos, gratidão, saúde e paz a todos. Luciana Machado, alegria e gratidão. Delaine Ramos, Jesus vê exemplificar o amor sem fronteiras. A doutrina espírita veio divulgar, instruir e unificar. Amém. Tem mais. Sandra de Souza Borges, Sérgio Paiva, boa noite, gratidão, mensageiros da luz. Maria Helena Vieira, boa noite. Delaine Ramos, assim seja.
Doralice Alves, boa noite. César Dias Borges, Leida Maria, boa noite, muita luz a todos. Aimon Barbosa, boa noite, gratidão. Alice Batista, Neuzeli Fernandes, Enio Jacinto. Sabe quem é o Enio Jacinto? É o do CEPAI? Não, é sobrinho da Nizinha. Ah, muito bem. Que bacana. Um abraço para ele. Renan Oliveira, boa noite, amigos. Gratidão por esse encontro e pelas bênçãos que recebemos de Deus em todos os dias. Janes Alcântara, Valdivino Silveira, parabéns. Elaine Ramos, Deus abençoando todos nós. Gratidão por tanto amor. Dalvina Cardoso, Jesus nos abençoando a todos. Márcia Campos Rios, gratidão pela linda harmonização e palestra. Doutor Heber, paz e luz a você e seu lar. Eurípia Martins, Delaine Ramos, boa noite, gratidão pela harmonização e prece. Marlene Dionísio, boa noite, amigos. Odair Simões, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Valdir Verônica, muita paz. Celina Silva, Nayá Prado, Richardson Rodrigues, Maria Helena Vieira, Doralice Alves, boa noite. Fátima Rodrigues, Dulce Cacheta Faria, Cassandra Thompson, lá da Califórnia. Você está internacional, hein? Gratidão, belíssima explanação. Nilda Moran, de Neuchâtel, na Suíça. Que bom. Que ótimo. Obrigado pelo culto e ensinamento, doutor Heber. Tem mais. Guilherme Soares Martins, música linda. Marise Alves e o José Antônio de Santos, lá da Baixada Santista. Maura Jacinto, Alvarinda Brasiliano, Ângela Luquezzi, José Gomes, lá da Bahia. Saudação à Bahia, né? Elifas Orlando, boa noite, meus amigos do Gemel. Litemar Alberto, boa noite. Enio Jacinto, Diogo Hermínio, boa noite, que Jesus nos abençoe. Vera Lúcia Arantes, muita paz. Ângela Rocha Machado, boa noite a todos. Roberta Vergara, boa noite. Rodrigo Martins, Denise Paiva Gomes, boa noite. Márcio Henrique, que Jesus derrame todos amor infinito e incondicional. Ana Paula Rodrigues, boa noite. Aparecida Santana, Meg Guimarães, gratidão sempre. Regina Célia, Franklin Oliveira, belíssima reflexão. Kennedy Carvalho, professor Heber, admiro-o muito. Uma ex-aluna. Um abraço. Maile Campos Iglesias, excelente palestra, gratidão, doutor Heber. Ainda tem mais aqui. Grupo Espírita Mensageiros da Luz, gratidão pela harmonização, doutor Heber, luz e paz do seu lar. Ainda tem mais. Jane Freitas, saúde e paz. Janes Alcântara, Rosângela Esteves, Zanderlan Júnior, boa noite, gratidão, doutor Heber, pela palestra. Luciana Ramos, boa noite. Rodrigo Riso, gratidão sempre, doutor Heber. Muita gente, que bacana, que bom, fico feliz. Palestra maravilhosa e iluminação. Ainda tem mais um aí que eu estou ouvindo, gratidão pela sua palestra linda e maravilhosa, da Delaine. Bacana, um abraço. Obrigado pela oportunidade, que todos esses que nos ouviram, assim, realmente continuem, né, pesquisando, lendo, essa doutrina tão maravilhosa, que nos é útil sempre, sobretudo nesses dias difíceis. Mas a preparação que a gente ganhou do Espiritismo, ela tem que servir para alguma coisa, né? E o momento mais adequado é esse. A gente está tendo a grande oportunidade de testar que aquilo que a gente sabe nos faz mais reconfortados e mais esperançosos. Que Jesus nos abençoe. Deus e Pai. Amém. Se nós continuamos buscando a presença dos amigos espirituais, desta feita a equipe de sustentação da pomada, Vovô Pedro, para suplicar a essa equipe, por misericórdia, por caridade, traga para as águas os fluidos, garrafas, copos, jarras que estiverem sobre as mesas, os fluidos, as energias necessárias para nos resguardar desta enfermidade Covid-19. Que todas as pessoas que tomarem essa água se resguardem desta enfermidade. E os que estiverem enfermos, que se curem. Mas também pedimos para outras dificuldades, incômodos que por acaso estivermos acometendo. Dores de cabeça, labirintite,
garganta, costa, braço, perna, estômago, intestino, refluxo, joelhos, pés, as questões psíquicas. Que essa água também, além dos medicamentos próprios para as nossas melhorias de ordem física, que também possa trazer os elementos para asserenar a nossa mente, aqueles com depressão, pânico, insegurança, tristeza, aflição, que seja trazido o ansiolítico, para que todos, tomando essa água, se sintam resguardados, amparados, protegidos pela espiritualidade amiga. Que tenhamos todos uma noite de repouso físico confortável e de trabalho espiritual. Pedimos o passe para as pessoas que estão nos assistindo. Todas recebam nesse instante as energias oriundas da espiritualidade amiga, dando-lhes muita serenidade, paz. Seus familiares sejam também atendidos. Os espíritos necessitados que habitam as nossas casas, encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual em nome de Jesus. Os médiuns afastados das mesas mediúnicas, que Deus os abençoe, os fortaleça na vigilância, no equilíbrio, na harmonia íntima, e os espíritos que realmente sejam amparados, encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual. Com esses pedidos, agradecimentos, louvor, nós damos por encerrada essa parte dos nossos trabalhos, mas continuamos com a prece, com a leitura que será feita pela nossa companheira, frequentadora e trabalhadora do Mensageiros da Luz, a Cristina. Que Deus abençoe a Cristina, a vida dela e a nossa gratidão pela participação, assim como agradecemos ao Dr. Eber pelas palavras trazidas, pelas orientações que ele nos trouxe à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, tenhamos todos uma boa noite e até amanhã às 20 horas. Muita paz. Meu nome é Maria Cristina Botelho dos Santos, voluntária do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, em Aparecida de Goiânia. Vou ler o capítulo 43, Problemas Pessoais, da obra Agenda Cristã, ditado pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios. Provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto de compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz.